A ciência explica a existência do Criador. Lei do desdobramento do espaço-tempo. Toda a informação deste vídeo vem da Teoria do Desdobramento do Tempo, de Jean-Pierre Garnier Mallet, que foi publicada pela primeira vez em 1998 a 2006, em revistas científicas. A ciência descobre uma verdade esquecida, nosso duplo. Como assim temos um duplo fora do nosso tempo? Sim, mas vamos por partes. Comecemos pelo início. No princípio de tudo só existia o Criador. Estava sozinho. Então chegou um momento em que se fez uma pergunta. Jean-Pierre diz que a pergunta foi: quem sou eu? Essa pergunta leva o Criador a fazer uma série de outras perguntas. Como ele tem poder criativo para respondê-las, começa um processo de desdobramento. Ao se desdobrar, cria um duplo de si mesmo. E nesse momento começa o tempo. E não apenas o tempo, mas também o universo. Ou seja, ao se desdobrar, o Criador cria o tempo e o universo. E mais, ele estabelece leis imutáveis para que o tempo não funcione de qualquer jeito. Uma dessas leis é que um ciclo de desdobramento do tempo dura 25.920 anos, ou seja, um ano platônico, que também é chamado de precessão dos equinócios. Existem outras leis, mas não faz sentido explicá-las agora, porque talvez vocês ainda não as compreendam. O Criador se desdobra num momento em que o tempo não existia. Esse desdobramento permite que o tempo e o universo existam. O universo é sua criação, realizada através do Big Bang. O Criador é quem inicia o processo do Big Bang, mas a hipótese do Big Bang é incompleta. A teoria do desdobramento do tempo explica por quê. Quando essa teoria foi desenvolvida, viu-se que o universo estava em expansão, mas ninguém considerou que também pudesse estar se contraindo. A proposta inicial do Big Bang foi feita por Georges Lemaitre, físico e padre católico. A teoria do desdobramento do tempo permite entender que o universo funciona como uma respiração. Há momentos de expansão e momentos de contração. Atualmente, estamos nos aproximando de um momento de contração, já que estamos quase no final do atual ciclo de desdobramento do tempo. Em alguns anos, veremos que o universo deixará de se expandir e começará a se contrair. Isso nos fará perceber que as estrelas estão se aproximando da Terra, mas, na verdade, será o universo que estará se contraindo. No Apocalipse de São João, disse que as estrelas cairão sobre a Terra. Não é literal, elas não cairão, apenas parecerá que estão se aproximando. É só uma questão de percepção. A verdade é que o universo estará se contraindo, e por isso parecerá que tudo está vindo em direção ao nosso planeta. Fazendo uma analogia, o Criador é como um criador de videogame que entra em seu próprio jogo e assume as regras. Podemos dizer que o universo é como um videogame, e o Criador é o seu designer. O jogo tem regras, as leis universais são imutáveis da física, e quando o Criador entra no jogo, está sujeito a essas regras. Uma vez que o Criador se desdobra, ele passa a estar no tempo 1. Antes do desdobramento, ele estava no tempo 0. Agora está no tempo 1, aquela pergunta inicial. Quem sou? Gera milhares ou até milhões de outras perguntas. Por isso, o Criador se desdobra milhares ou milhões de vezes. E nós somos os duplos do Criador. Isso está de acordo com o que muitos na comunidade espiritual dizem, que cada um tem uma missão e que a alma encarna para aprender algo. Sim e não. Viemos, na verdade, para responder a uma ou mais perguntas que o Criador fez. Ao longo da vida, vamos descobrindo qual é essa pergunta ou quais são elas por meio do autoconhecimento. A Bíblia tem razão quando diz que fomos criados à sua imagem e semelhança, porque somos seus duplos. O ponto importante é que não. Podemos estar no mesmo tempo do Criador, tempo 1. Então vamos para outro tempo, o tempo 4. Agora, vamos explicar o movimento que fazemos, tanto nós, os duplos do Criador, quanto o próprio Criador. Em outras palavras, a partícula original e seu duplo. Já foi demonstrado que 87% das estrelas da galáxia possuem um duplo, ou seja, todas as estrelas têm um duplo. No movimento chamado ANA-B, observem a partícula superior.
Suponhamos que essa partícula estava à direita, no momento ana, e passa para cima. Vamos chamar essa posição de tempo 4. E a partícula inferior, que estava no centro no momento ana, em ana B, está abaixo. Isso seria o tempo 1. No início de tudo, no chamado mecanismo perfeito, nós estávamos no tempo 4 e éramos criaturas imortais. Digo éramos porque nos tornamos mortais. Atualmente estamos no tempo 10. Vou explicar como isso aconteceu. No princípio da criação do tempo e do universo, nós estávamos no tempo 4 e o Criador no tempo 1. As criaturas imortais tinham um duplo no tempo 7. Assim como o Criador, as criaturas imortais podiam se desdobrar para o futuro. Esse era o mecanismo perfeito. Criador no tempo 1, criaturas imortais no tempo 4 e seus duplos no tempo 7. É importante entender que no tempo 4 o tempo passa mais rápido do que no tempo 1. Por exemplo, 3 dias no tempo 4 equivalem a 1 dia no tempo 1. As criaturas imortais, portanto, têm mais informação sobre a evolução do universo do que o Criador, pois viveram mais tempo relativo. Através de trocas de informação, essas criaturas podem avisar ao Criador, por exemplo, amanhã, quando fores à cidade, não vá pela direita, pois há um buraco onde caí e quebrei o carro. Vá pela esquerda, que é mais segura. Elas vivem o futuro para dizer ao Criador qual foi o melhor futuro possível, acelerando assim as respostas às suas perguntas. Cada tempo é como uma marcha de carro. No total, 25 marchas. Quanto maior a marcha, mais rápido o tempo passa. Por exemplo, no tempo 1, um dia equivale a 1000 anos no tempo 10. Isso está em concordância com a Bíblia, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos para nós. O que a Bíblia narra é, na verdade, a teoria do desdobramento do tempo, contada como uma fábula, para ser compreendida na época. Outras religiões também tentam explicar essa teoria, mas de forma fragmentada. A Bíblia seria a única que a explica completamente, segundo Jean-Pierre, por causa do momento em que Jesus veio, o que lhe permitiu acessar todas as informações e explicá-las por meio de parábolas. Buda e Maomé só puderam acessar parte das informações conforme o tempo em que estavam. Agora, como ocorre a troca de informação entre tempos? Assim como no cinema, onde só podemos ver 24 quadros por segundo e não percebemos o vis-à-vis quinto, que é subliminar. Existem tempos imperceptíveis, tempos que não podemos perceber com nossos sentidos físicos. Nossa percepção é descontínua. Por exemplo, os postes de luz se acendem e apagam a cada meio segundo, mas só vemos a luz quando está acesa. Não percebemos o instante em que estão apagados. Portanto, nossa percepção é descontínua e limitada. Mas existe um corpo energético, que alguns chamam de alma, que pode acessar essas aberturas temporais imperceptíveis. Ele pode viajar mais rápido que a luz para o passado ou futuro. O corpo energético não é como no filme Doutor Estranho, mas é uma boa metáfora. Um corpo sutil que pode sair do corpo físico. Experimentos militares nos anos 1940, com pilotos de aviões a jato, mostraram que, sob aceleração extrema, eles saíam do corpo e podiam ver além de barreiras físicas. Esse corpo energético foi então estudado secretamente, especialmente durante a Guerra Fria, com espiões remotos usados para observar bases inimigas. Enquanto isso, ao público civil, esse fenômeno era desacreditado, rotulado como parapsicologia ou metafísica, para manter sua existência em segredo. Hoje esse corpo é chamado de supralumínico, pois viaja mais rápido que a luz. Isso explica como podemos receber respostas a perguntas antes mesmo de termos consciência delas. A questão é, de onde vêm esses pensamentos? Cientistas antigos resistiram a essa ideia, mas experiências mostraram que recebemos informações cerca de 0,5 a 0,7 segundos antes de tomarmos consciência delas. Isso indica que as informações vêm de outro lugar e em um tempo imperceptível. Então a pergunta é, como podemos entrar nos tempos imperceptíveis? Como podemos perceber os tempos imperceptíveis? A resposta é, com o nosso corpo físico, não. Podemos e sim com o nosso corpo energético.
Alguns chamam de corpo espiritual ou alma. A ciência chama de corpo energético. Todos. Nós temos um corpo energético, sutil, que utiliza as aberturas temporais que são imperceptíveis para nós, para viajar em uma velocidade mais rápida do que a velocidades da luz, até ao passado ou até ao futuro. O corpo energético tem experiência, para eu tenho ideias de como funciona. É um corpo sutil que pode sair do nosso corpo e viajar a velocidade maior do que a da luz. Para que vocês compreendam sobre as aberturas temporais, é imprescindível entender o seguinte. Suponhamos que, a cada 3 segundos, o tempo pare. O nosso corpo energético, então, viaja a uma velocidade superior à velocidade da luz para o passado ou para o futuro, a fim de obter informações. Depois, essas informações obtidas no passado ou no futuro são instaladas na água das células do nosso corpo. E após isso, o tempo segue normalmente. Vivemos nossa realidade. A intuição não é simplesmente todo o conhecimento acumulado em nosso consciente e subconsciente surgindo de repente. É, na verdade, o momento em que nosso corpo energético utiliza uma abertura temporal para viajar ao futuro, a uma velocidade superior à da luz, para experimentar o futuro e volta para nos transmitir essa informação, armazenando-a na água das células. Esse processo acontece em milésimos de segundo e é imperceptível, pois nossa percepção é descontínua. O momento em que temos mais chances de receber informações incorretas que não respondem nossas perguntas é durante o sono paradoxal, sono REM. Mas também é nesse estágio que podemos receber a maior quantidade de informação útil possível. Vou explicar como ocorre essa troca de informação durante o sono. Primeiro, quando dormimos, nosso corpo energético vai ao passado ocupar o lugar do nosso duplo. Em segundo lugar, o corpo energético de um desconhecido possui nosso corpo enquanto dormimos. Por isso, há atividade cerebral durante o sono. No entanto, esse corpo energético estranho não pode mover nosso corpo, pois não é dono do nosso tempo. Por fim, o corpo energético do nosso duplo usa nosso corpo como trampolim para explorar o futuro. Um dia no espaço-tempo 10 equivale a 40 dias no espaço-tempo 13. Após experimentar esses 40 dias no futuro, nosso duplo instala a informação adquirida na água das células e retorna ao seu corpo original antes de acordarmos. No universo, existem 2 energias. Uma corresponde a 6 milésimos do todo, 666, e outra a 333 milésimos. Na ciência, a energia 666 é chamada de energia negra ou matéria escura. Na Bíblia, é o número do demônio. O que faz sentido, pois se nosso corpo energético for arrastado por essa energia, ele viaja para o futuro e perde a conexão com o Criador, podendo levar a catástrofes. O demônio são esses desconhecidos do futuro que tentam nos transmitir más informações. Explicação científica. Para ir ao passado, o nosso corpo energético precisa ser puxado pelos 333 milésimos do todo. A informação obtida no espaço-tempo 7 ou no espaço-tempo 13 é instalada na água das nossas células. Isso já foi demonstrado. A água de nossas células contém informações. O chamado viagem astral é, na verdade, uma viagem no espaço temporal, pois espaço e tempo estão relacionados, como Einstein explicou na teoria da relatividade. No primeiro desdobramento do tempo, todos éramos criaturas imortais. Vivíamos no Éden, que é o espaço-tempo 4. Algumas criaturas ainda vivem no tempo 4. Outras, como nós, migraram para o tempo 10. O Criador, junto com essas criaturas imortais, modelava o universo com a palavra. Nós, humanos, também temos essa capacidade criadora, pois usamos a palavra. Algo que os animais não fazem, ou fazem de forma muito limitada. Criamos nossa realidade com nossos pensamentos, que são feitos de palavras. Pensamentos são vibração. Assim, o universo inteiro é vibração e nunca está em repouso. Portanto, nossos pensamentos moldam a realidade. Podemos materializar o paraíso ou o inferno em nossa realidade. Somos pequenos deuses. Criamos
respeitando as leis universais e imutáveis da criação. Junto com Deus, modelamos o videogame da realidade, mas obedecendo suas regras. A partícula que quer sobreviver busca o melhor potencial possível. Você, como criador e observador, muda a experiência das partículas com seu pensamento. Modificamos o universo com nossos pensamentos. Obviamente, nem todos estão no mesmo nível de compreensão. Para receber uma informação que não nos cause mal, devemos evitar causar mal aos outros. Isso exige altruísmo. O que aconteceu para que algumas criaturas imortais passassem ao tempo 10? Elas romperam o mecanismo perfeito e a conexão com o Criador. As duas criaturas imortais, Adão e Eva, começaram a ouvir mais o seu duplo do futuro do que o Criador. Com isso, perderam a conexão divina, esqueceram as perguntas que deveriam responder e saíram do Éden. Tempo 4. O Éden é um tempo, não um lugar físico, embora tenha existido fisicamente, possivelmente na Geórgia. Seus duplos passaram para o tempo 25, inferno, e as criaturas, Adão e Eva, para o tempo 10, nosso tempo atual. Os gregos chamavam de Hades, e nós o chamamos de inferno. Aqui entra o livre-arbítrio. Podemos ouvir nossos duplos do passado ou os desconhecidos do futuro, tempo 14, próximos do tempo 20, que é o inferno. Adão e Eva tornaram-se mortais ao irem ao tempo 10. Somos descendentes dessas criaturas que se tornaram mortais. Chamados de anjos caídos, são apenas símbolos e não é algo literal. Todos nós podemos recuperar a imortalidade nos reconectando com o nosso duplo no passado, que agora está no tempo 7. Agora o nosso duplo está no tempo 7, mas todos os duplos descendentes de Adão e Eva estavam no tempo 20. Vindo para o tempo 10, provocamos e começamos a materializar na Terra, através dos pensamentos, o inferno. A partir do momento que Adão e Eva são expulsos do tempo 4, onde é o jardim do Éden, nós passamos para o tempo 10, que é o nosso mundo, onde vivemos e trabalhamos com o suor de nossos rostos. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, que ocorreu em um desdobramento de tempo que ocorreu anterior ao nosso. Então os nossos duplos foram para o tempo 20, como o tempo 20 é o inferno, só recebíamos informações dele. Como disse antes, podemos criar tanto o paraíso como o inferno. Podemos materializar através dos pensamentos. Então o Criador enviou uma criatura imortal no nosso tempo para descer ao inferno. Tempo 20 e resgatar nossos duplos para voltarem ao tempo 7, onde deveríamos estar. Essa criatura imortal que nos enviou foi Jesus, que durante sua morte desceu ao inferno, que é o tempo 20, e resgatou nossos duplos, levando-os ao tempo 7. Para oferecer uma oportunidade de resgatar um mecanismo perfeito que foi perdido antes que termine esse ciclo de desdobramento do tempo. Jean-Pierre disse que Jesus é o 12º avatar, ou criatura imortal enviado por Deus, para evitar que se materialize o inferno. O Criador só pode enviar uma criatura imortal nos dias marcados em que os 3 tempos, passado, presente e futuro, estão unindo. E nesse desdobramento de tempo, nos será enviado somente Jesus. Provavelmente, no próximo desdobramento de tempo, será enviado outras criaturas imortais. Cada desdobramento do tempo dura 25.920 anos, e resta um pouco tempo para terminar este. No fim de cada ciclo, o Criador recolhe as informações obtidas. Quem escutou os desconhecidos do futuro tem informações inúteis, pois eles não conhecem as perguntas do Criador. Já os duplos do passado que estão no tempo 4 e estão conectados com o Criador, conhecem suas perguntas e podem nos dar no tempo 10 as respostas certas. Então, todos aqueles que não se reconectar com o Criador através do seu duplo que está no passado serão desintegrados, pois as informações que possui não servem ao Criador. Jesus levou os nossos duplos do tempo 20 para o tempo 7. E como nos reconectamos com o nosso duplo no passado? A forma mais eficaz é controlar o adormecimento e sobre o último pensamento que temos antes de dormir. E antes de dormir, pedir ao duplo do passado a melhor informação possível
do melhor futuro potencial que criamos com nossos pensamentos. É por isso que devemos pensar positivamente, benevolentemente. Pensamentos positivos geram futuros potenciais positivos. Mesmo que você tenha pensamentos negativos, se pedir ao seu duplo o melhor futuro possível, ele poderá corrigir os negativos, ou seja, só nos reconectando com o nosso duplo no passado, podemos reverter o processo de materialização do inferno na Terra e começar a criar o paraíso. Temos pouco tempo para fazer com que o maior número possível de pessoas se reconecte com seus duplos do passado, se quisermos alcançar a redenção. Caso contrário, entraremos em um novo ciclo de desdobramento do tempo e todo o processo de tentativa de resgate começará novamente. Deus respeita o livre-arbítrio. Enquanto não nos reconectarmos com Ele, continuarão existindo doenças, sofrimento, miséria, etc., se toda a humanidade pensasse coletivamente benevolentemente e decidisse criar o paraíso, conseguiríamos em pouco tempo. Isso é pura ciência. A teoria do desdobramento do tempo é algo que todos deveríamos conhecer. É vital conhecer as regras do jogo que estamos jogando. Curtem, comentem e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse assunto.